Olá pessoal, estamos aqui em mais uma cesta básica. Hoje a gente vai conversar, eu e o Guzmão, com a Paula Canabarro. Ela é coordenadora do Centro de Recuperações de Animais Marinhos, da FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande. Vai ser uma conversa bem legal, porque nós vamos falar sobre os animais que estão na migração, passando lá pelo Rio Grande. Rio Grande é no extremo sul do país, para quem não sabe, a 200 quilômetros mais ou menos já do Uruguai. Então recebe muitos animais lá do sul, do extremo sul mesmo. E eles fazem um trabalho muito interessante de recuperação dos animais que por algum motivo param por lá, né, na região. Vamos tentar ver se a Paula já está aqui. Ainda não. O CRAM, né, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, é referência internacional em emergências ambientais onde tem problemas com os animais. Eles fazem a despetrolização dos animais, né? Esse é um assunto que interessa muito a gente. A gente também vai conversar com a Paula sobre isso. Vamos aguardar aqui, para passar a palavra aqui para o Guzmão. Bem, bom dia. Estamos aqui hoje na nossa 20ª live, Martinho. Não, nós já estamos na 23ª. 23ª. A 1000ª live nós vamos dedicar às criancinhas, né, Martinho? Então, mas alguém já fez isso? Em 69. Em 1900, no dia 19 de novembro, eu vi. Essa eu vi. Você viu? Não vi não. Você não estava, não. Bem, bom dia, Pascoal, bom dia, turma toda, Gustavo. Então, nós estamos começando aqui a nossa... Vamos convidar a Paula, que é a nossa convidada especial de hoje. Muito prazer em ter você com a gente. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Oi, bom dia, Paula. Olá, bom dia. Paula, ele é o Guzmão, Antônio Carlos Guzmão. Tá? Ele é um técnico que trabalha químico, né, advogado, e trabalha no INEA, no Instituto Estadual aqui do Rio de Janeiro de Controle Ambiental. Tudo bom, Guzmão? Prazer. Muito prazer. Está muito frio por aí? Olha, para ser novembro tá bem fresquinho. Eu tô de blusão, manga comprida. Aqui ao longo do dia fica quente e chega à noite sempre cai a temperatura. Então, aqui hoje está muito frio. Hoje está frio para o carioca e calor para você. para nós. Aqui, se o senhor olhar pela janela, dá para ver as árvores se balançando, porque está bastante vento. A primavera aqui é bem ventosa e isso acaba deixando o clima mais fresco. A gente, como ambientalista, ainda bem que tem árvore, né? Ainda bem, eu adoro. Aqui Rio Grande é a cidade das intempéries, né? O senhor conhece aqui, né? Eu já tive uma temporada aí. Não foi passeando, não, mas foi num trabalho que aconteceu, um evento, um acidente, que você não deve lembrar, porque você é mais nova, mas em 1998, mais ou menos em agosto, houve um acidente ambiental aí no Porto do Rio Grande, um navio que estava transportando 12.000 toneladas de ácido sulfúrico. Houve um rompimento lá, um problema na bomba, e o produto vazou pelo casco. Foi uma coisa extremamente... O navio é um navio-tanque, só transportava ácido sulfúrico. E era bem na entrada lá da Lagoa dos Patos, né? Então, com a movimentação de maré, foi uma preocupação muito grande. E foi nesse evento, nesse acidente, que eu trabalhei pela empresa de salvatagem do navio, que era uma empresa chamada Smith, uma empresa holandesa. E eu tive contato, nessa ocasião, com os colegas aí da FURG, e fiquei impressionado com o nível de excelência que eles
já demonstrava em resgate de animais em acidentes ambientais. E eles tinham, como eu trabalhava na empresa de salvatagem do navio, e a empresa é holandesa, eu era o brasileiro consultor, eu fiz muito contato com a turma lá. Na época eu conheci o professor Lauro, não sei se você conhece, ele ainda está na atividade, o professor Lauro. Sim, sim, ele segue aqui, ele é o diretor aqui do Museu Oceanográfico. E ele é uma pessoa, eu fiquei muito impressionado com o conhecimento dele, com a dedicação. E havia, pouco tempo antes, a equipe do professor Lauro fez um atendimento num evento que aconteceu na Argentina. Eu tenho a impressão que foi um derrame de óleo, foi antes de 98. Eu não lembro agora exatamente dados desse evento, porque eu não participei, mas foi uma das referências apresentadas pela equipe na época. E um ano e meio depois, quando aconteceu aquele acidente na Baía de Guanabara, aí já não foi com ácido sulfúrico, né? Mas foi com óleo, derrame de óleo. E nessa ocasião, eu trabalhando pela FEMA, no Rio de Janeiro, e eu ficava diariamente envolvido com esse derrame, que foram 1,5 milhão de litros de óleo, né? Então, eu, na ocasião, e muitos pássaros, muitas aves, muitos animais foram contaminados pelo óleo. Na ocasião, eu sugeri a Petrobras que fizesse contato com a turma aí de vocês, aí da FURG, né? E eles vieram para cá, veio o professor Lauro com 2 ou 3 colegas, e eles faziam orientação aqui aos veterinários daqui, como é que se fazia a descontaminação dos animais, porque ninguém sabia fazer isso aqui. Dentro dos planos de emergência na época, isso não era previsto. Como não era previsto uma relação de colônia de pescadores, isso tudo veio com os eventos, com os acidentes, né? O acidente aí foi em 98. Agosto de 98. A Lei dos Crimes Ambientais é de 98, né? A Lei 9.605. E o Decreto 3.179, que joga as multas com um valor muito maior, é de setembro de 99. Então, foi justamente esse decreto entre o evento de Rio Grande e o derrame da Baía de Guanabara. Como é que a gente evoluiu na legislação. Mas muito prazer em revê-la, não, porque eu não lhe conheci na época. Mas rever aí a instituição que você trabalha e a gente tem muita admiração pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns. E obrigado por participar e dar essa informação aqui para os nossos colegas. Que bacana. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade e é muito prazeroso ouvir o senhor relatando esses acontecimentos que eu não tive a oportunidade de participar em função de, nesse período, eu ainda estar terminando o ensino médio, começando as minhas escolhas, né, para a minha vida profissional, mas são eventos que são muito marcantes na nossa história e que eu conheço contado pelas pessoas que participaram. Então, é uma alegria, né, e é muito bom estar aqui conversando com vocês, né, conversando com o senhor que esteve nesses eventos e que pôde conhecer esse trabalho do CRAN, que hoje eu estou representando, mas que já existe, né, há muitos e muitos anos aqui em Rio Grande e que tem essa atuação em cenário nacional. Perfeito. Então, só uma observação. Se você estava na tua época fazendo suas escolhas, você escolheu bem. Parabéns. Obrigada. Eu estou confiante nisso. Estou muito feliz com as minhas escolhas. Paula, explica para o pessoal quando surgiu o CRAN e o que é o CRAN, de uma forma geral, para o pessoal entender. Certo. Bom, o CRAN ele é o Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande, aqui no sul do Rio Grande do Sul, né? Esse trabalho de reabilitação, a sua origem está bem relacionada à própria origem da oceanografia, da oceanologia no Brasil. A FURG, né, a universidade, ela é pioneira nos estudos do mar, né? O Museu Oceanográfico, que é onde o Centro de Recuperação de Animais Marinhos
está situado, que é uma unidade de extensão da universidade, esse ano completou 67 anos, então ele surgiu na década de 50, 1953, e as pessoas que fundaram o museu, inclusive o professor Eliezer de Carvalho Rios, que leva o nome do Museu Oceanográfico, que era um malacologista, eram entusiastas, né, dos estudos do mar no Brasil. Então isso foi um primeiro passo para o surgimento da FURG, da oceanologia no Brasil, né, na verdade, na década de 70, 1970. E nesse tempo, os alunos da graduação em oceanologia, inclusive o Lauro Barcelos, o atual diretor do Museu Oceanográfico, e que o Gusmão mencionou, ele era estudante, né, e já atuava aqui no Museu Oceanográfico, e o Museu Oceanográfico se tornou uma referência, e a FURG, né, dos estudos e do que se conhecia do mar na região. Então, nesse tempo, as pessoas que iam à praia, que estavam nesse ambiente marinho e também costeiro, que aqui nós temos a Lagoa dos Patos, o estuário da Lagoa dos Patos, então uma área de lagoa que encontra o oceano, né, que tem, então Rio Grande é uma cidade circundada pela água. As pessoas que transitavam, né, nesse espaço, as pessoas da comunidade, quando encontravam um animal marinho ou costeiro debilitado ou precisando de ajuda, elas traziam esses animais, buscavam as pessoas que trabalhavam no Museu Oceanográfico, ou traziam até o Museu Oceanográfico, pedindo ajuda, né, para os cuidados com esses animais, né? E aí e foi a partir dessa demanda que se originou o Centro de Recuperação de Animais Marinhos. Claro que isso teve um tempo, né, teve um processo de implementação dos procedimentos, da estrutura, da equipe técnica, né, mas essa é a origem da reabilitação de fauna no Brasil, né? O CRAN, ele é pioneiro nessa atividade. Hoje em dia, ao longo da costa brasileira, tem outros centros de recuperação que realizam esse trabalho, né? Ainda bem, né? Porque nós temos uma extensa costa e que precisa de vários pontos de atendimento e resgate de fauna, né? E com isso, já fazendo um link, né, com o que foi falado, dentro desses animais que sempre ocorreram que ocorrem na nossa costa, desde desses registros da década de 70, eles sempre tiveram evidências, né, indícios de interação com a atividade humana. Então, animais com o corpo sujo de óleo, animais com marcas de interação com a atividade pesqueira, animais com o corpo envolto por lixo, né, embora a questão do resíduo sólido, né, o lixo tem sido mais atual, mas isso também sempre foi uma razão, né, para se sustentar a necessidade de que haja, né, da nossa parte uma ação que tente minimizar esses impactos que a fauna marinha e costeira vem sofrendo ao longo dos anos. Tá certo. Então, os animais que são resgatados, eles, na sua maioria, eles estão necessitando do resgate por causa das lesões provocadas pelo homem? A maioria deles, sim. A maioria dos animais, eles apresentam essas evidências, né? Eu costumo falar que eles são uma denúncia, né, dos impactos que estão acontecendo no ambiente marinho e costeiro. Então, animais que ingerem lixo, né? Então, cada vez mais nós temos recebido animais com presença de lixo, principalmente conteúdo de plástico, né? Tanto plástico duro, quanto linhas, quanto sacolas plásticas, no seu trato gastrointestinal, né? No estômago, no intestino. E as tartarugas são as mais impactadas, mas nós já registramos a presença de resíduo sólido no estômago de todos os grandes grupos taxonômicos que recebemos aqui. Lobo marinho, pinguim, albatroz, petrel e as tartarugas. Mas animais debilitados também são recebidos? Claro, claro. E aí, bom, falei do lixo, né, mas tem também o óleo, que depois acho que eu posso falar um pouquinho especificamente dessa questão. Voltando no lixo,
Paula, uma coisa que é importante, em função do que você falou, são políticas públicas para redução da possibilidade desse plástico chegar no mar. Né? Então, a política pública que já tem em algumas cidades, alguns estados, por exemplo, de proibir canudos plásticos, muita gente não entende, acha que aquilo ali não tem sentido. Mas numa cidade litorânea como o Rio Grande, esse canudo plástico indo para o mar, ele pode acabar sendo percebido pela tartaruga como um alimento e ela acaba ingerindo aquele canudo. Não é isso? Claro, exatamente, né? Aqui em Rio Grande, né, tem, como eu falei, tem essa área estuarina, né, a área onde deságua a Lagoa dos Patos, e então tudo que vem das cidades que em algum momento tem os seus corpos hídricos que desaguam na Lagoa dos Patos, vai chegar nos oceanos, né? Então, o oceano, esse lixo que está presente no mar, é algo que nós não conseguimos enxergar, né? E aí, esses animais que apresentam essa debilidade em função do lixo, é uma denúncia desse problema, né? E aí entra na questão, e eu acho que isso deve servir para nos fazer refletir do que estamos fazendo enquanto humanidade, enquanto civilização, né, nos relacionando com o meio onde nós vivemos e do qual nós fazemos parte, né? Então, acho que isso tem que estar muito agregado a todos os trabalhos que são executados no campo ambiental, né? A questão do canudinho é bem simbólica, né? Aqui em Rio Grande é proibido o uso de canudo, né? Porque representa justamente algo sem o qual a gente consegue beber, né, o que quer que seja um copo de suco, seja um copo de leite, seja o que for, né, é possível de ser feito sem um canudo, ou quem gosta de canudo pode usar algum que não seja descartável, né, e para que sejam repensados as nossas ações, né, e ações individuais e ações coletivas, enfim, acho que esse é um tema que está completamente atrelado ao trabalho da reabilitação, seja do lixo, seja das outras razões, né, da degradação que originam a debilidade dos animais. Por exemplo, nós recebemos aqui gaivotas, né, são aves costeiras que usam aqui o nosso ambiente e que nos meses de verão elas apresentam muita indício de intoxicação alimentar. Né? São animais que se alimentam de matéria orgânica que está em decomposição, que tem proliferação de bactérias e que eles acabam ingerindo e se debilitando em função disso. Né? Então, também é resultado do quê? De um espaço marinho e costeiro degradado, né? Dos lixões a céu aberto, aí a gente volta para a questão do lixo, mas para a matéria orgânica, né? Não para o que é não degradável. Então, são todas essas questões. Bom, a contaminação por metal pesado, por organoclorado, né, por esses contaminantes que são invisíveis aos nossos olhos, mas que a gente sabe que a fauna, né, que a biodiversidade acumula e que em algum momento isso causa um problema na sua vida, né, sobrecarrega fígado, sobrecarrega rim, e que acaba levando os animais ao óbito, né, ou aqueles que ainda puderem ser resgatados com vida, terem essa nova chance, né, de se reabilitar e voltar para o ambiente natural. Sim. E o CRAM recebe, em média, quantos animais por ano? E ao longo do ano todo está recebendo? Então, nós recebemos uma grande diversidade de animais, né, sobretudo dos grupos das aves, dos mamíferos e das tartarugas, são esses 3 grandes grupos, né, dos macro vertebrados que nós atendemos, e a nossa região, ela tem a presença de fauna dessas espécies em diferentes estações do ano, né, mas geralmente são animais migratórios,
né? Então tem essa sazonalidade bem demarcada, ou que se deslocam para a nossa região num período certo do tempo. Então nós recebemos animais ao longo de todo o ano, e as espécies que recebemos que variam de acordo com a estação, né? Por exemplo, os pinguins de Magalhães, que é uma espécie bem característica aqui do nosso trabalho, é uma ave que migra para as águas aqui do sul do Brasil, sul e sudeste do Brasil, nos meses de inverno. Se reproduz na Patagônia, e nos meses de inverno migra para a nossa região e ficam o tempo inteiro da migração se alimentando no mar. Alguns indivíduos apresentam algum problema ao longo do caminho e aí encalham na praia. Então, o pico de ocorrência deles é nos meses de inverno. As tartarugas marinhas são animais que ocorrem mais em águas mais tropicais, né? Se reproduzem, inclusive, no nordeste do Brasil. Aqui no sul do Brasil não há reprodução de tartaruga marinha, mas é uma área importante para a alimentação. No entanto, elas ocorrem aqui nos períodos de maior temperatura da água. Então, nós temos o pico de ingresso desses animais nos meses de primavera, depois ao longo do verão e início do outono, né? No inverno é mais difícil recebermos tartarugas. Então, os lobos e leões marinhos também ocorrem aqui mais nos meses de inverno e início de primavera. Então, tem essa sazonalidade em função do próprio comportamento, hábito e ciclo de vida das espécies que atendemos. Esses animais que recebemos aqui, eles variam ao longo dos anos, mas em média nós recebemos 200 indivíduos por ano. Bastante. E hoje tem algum animal aí com vocês? Hoje nós temos tartarugas. Ontem nós recebemos 4 tartarugas marinhas e liberamos 5. Foi um dia de liberação e ingresso. Então nós estávamos com 12 tartarugas, 5 foram embora, 4 chegaram. Tem um pinguim de Magalhães também e um lobo marinho. Nesse momento é o que temos em tratamento. Mas como a dinâmica é essa, né, que eu relatei. Uns chegam, outros são liberados e a atividade não para nunca. É um hospital, né, de animais marinhos. É um hospital de animais marinhos, exatamente. É um lugar onde os animais chegam debilitados, passam por uma série de procedimentos para sua reabilitação e depois de recuperados eles têm a nova oportunidade de voltar para a vida livre, né? Eu gosto de pensar sempre que a reabilitação de fauna é essa segunda chance que os animais recebem de voltar para o seu ciclo biológico, né? Para cumprir o seu ciclo biológico, né? De voltarem para a natureza e seguir o seu caminho em boas condições, né? E para eles voltarem em boas condições, nós temos uma série de cuidados que são fundamentais para que isso aconteça, né? Tanto ao longo do tratamento, né? Que para isso a gente se baseia em protocolos de atendimento à fauna, como nos critérios que nós utilizamos para avaliar esses animais no final do procedimento de reabilitação e ter a certeza, né, que eles estão aptos para voltar para a vida livre. Tá certo. Eu, assim como o Gusmão, eu também conheço o Rio Grande, já fui aí várias vezes. Até aproveitar para agradecer o Cleiton Lages, que fez, né, o contato inicial contigo, e ele que sugeriu a gente conversar contigo aqui nessa cesta básica. E eu fico muito curioso quando eu vou em Rio Grande com aquela colônia de leões marinhos que fica perto lá da Foz, né, nos moles da Barra. Uhum. Parece que tem 80 leões marinhos nessa colônia. Eles moram ali, eles são residentes ou eles estão em migração também? Então, ali o Mole Leste é um revis, né? Ele é um refúgio de vida silvestre, é uma unidade de conservação ali municipal, do município de São José do Norte. E ele é um ponto de ocorrência dos leões marinhos, né? No Brasil existem 2 pontos de ocorrência de concentração desses animais, que é o revis do Mole Leste, aqui em Rio Grande, e depois a Ilha dos Lobos, em Torres, né? Mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul. Esses animais, eles
se reproduzem na costa do Uruguai e Argentina, e eles se deslocam, parte da população se desloca mais ao sul aqui do Brasil, né? Então, o que esses animais, qual é o hábito deles? Eles se alimentam na água e descansam fora d'água. Então, aquela estrutura de pedras ali dos moles possibilita que eles fazem isso. Então, eles dormem, descansam ali nas pedras e saem daquele espaço em busca de alimento, né? Os leões marinhos que ocorrem ali, em sua maioria, são indivíduos machos adultos. Por quê? Porque as fêmeas, elas ficam mais no litoral uruguaio e argentina cuidando dos filhotes, né? Os leões marinhos, eles têm esse comportamento de formar haréns, né? Tem um macho copula com várias fêmeas e eles não participam do cuidado do filhote. Então, eles, depois do período reprodutivo, que eles se concentram nas colônias no Uruguai e na Argentina, eles voltam, eles saem daquela área e buscam uma área para alimentação e descanso. E é aí que eles aparecem aqui na nossa região, né? A maioria deles são machos e são adultos. Nos meses, eles se reproduzem, a atividade reprodutiva dos leões marinhos é nos meses de primavera e verão, né? Então, nos meses de inverno, que é quando eles não estão em atividade reprodutiva, é que tem a maior concentração desses animais aqui na região do Rio Grande. Então, no inverno, primavera, chega a ter mais de 100 indivíduos dessa espécie utilizando ali a área dos moles, do Revis, né? Agora, nos meses de verão, diminui consideravelmente esses animais, 30, 40, que acabam ficando o ano inteiro aqui, que são aqueles machos adultos que já estão idosos e que já não reproduzem mais. Então, eles já não voltam mais para as colônias para se reproduzir e acabam passando o ano inteiro aqui, porque é um lugar que eles têm alimento disponível e tem lugar tranquilo para descansar, né? Quem faz o monitoramento desses pinípedes aqui no Rio Grande é o NEMA, o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, que é um parceiro nosso, e que tem o projeto Pinípedes do Sul. Então, eles acompanham esses animais, fazem monitoramentos periódicos nessa área dos moles, na área do interior aqui do estuário, que eles podem aparecer também, e que tem esse registro anual da dinâmica dos leões marinhos aqui na nossa região. A maioria deles são animais saudáveis, e é óbvio que nós recebemos algumas ocorrências de atendimento desses animais também, por apresentarem algum problema de saúde, seja lesão no corpo, seja interação com o lixo, né? Nós temos registrado cada vez mais leões marinhos com fios de nylon, restos de petrecho de pesca preso ao pescoço. Esses animais são muito curiosos, então eles vão, né, enfiando a cabeça para ver do que se trata, e acabam ficando presos, com um fio preso no pescoço. Conforme eles crescem, vai causando lesão na sua pele e pode vir a se tornar um problema para a saúde desse animal. Então, nesses casos desses animais, dos leões marinhos adultos, que ainda estão ativos, que são animais de grande porte, né? Eles pesam 300, 350 quilos, nós costumamos fazer o atendimento no local, né? Vamos até o local, avaliamos a situação e realizamos os procedimentos possíveis com segurança para a equipe e para o animal. Então, mais uma vez, a gente entra na questão da lesão provocada pelos homens, né? Nos animais marinhos que estão aí. Sim. Vamos lá. No outro dia eu assisti essa semana, quando eu soube que você ia conversar com a gente, eu assisti um filme da Discovery, que mostra lá em São Francisco, nos Estados Unidos, próximo ao cais, também ficam muitos leões marinhos ali. Uhum. Aparentemente tranquilos, sem nenhuma agressão da sociedade. Quer dizer, deve ser a mesma situação dessa de Rio Grande, né? Sim. Esses animais, eles usam a área de forma natural. Então, muitos dos leões marinhos ficam nos moles, mas muitos deles adentram aqui a região do estuário e aparecem na área urbana, que a gente tem, creio que vocês, quando vieram a Rio Grande,
tenham tido a oportunidade de conhecer aqui o mercado do peixe, né? Tem um cais, tem uma área portuária com um cais que circunda toda a cidade. E muitos animais acabam vindo para se alimentar, né? É uma área que tem uma atividade pesqueira presente, né? E que acaba tendo restos de pescado, o pessoal acaba alimentando os animais. Então, onde eles veem a oportunidade de alimentação, eles vão estar presentes. E aí eles saem na área seca para descansar. Então, é comum aqui, próximo ao porto, na área do centro da cidade, ter um leão marinho fora da água, dormindo, né, descansando. Então, aí nesse momento, nós fazemos um trabalho mesmo de conversar com as pessoas, né, para explicar a situação e recomendar que o animal seja admirado, seja prestigiado, que sempre causa impacto, né? Um leão marinho de 300 quilos é um animal lindo de se admirar, mas com cautela e com respeito, né? Então a gente isola a área e para que as pessoas não se aproximem muito, cuida da questão dos cachorros também, que é um conflito, né, dos cachorros com os pinípedes, com lobos e leões marinhos, e pronto. E aí dá o tempo que o animal precisa para descansar e depois retornar para a água e seguir o caminho dele. Quer dizer, o trabalho de vocês, uma grande ameaça, um grande risco permanente para vocês, em áreas portuárias também, ou onde existe oleodutos cruzando, é o derrame, o vazamento de produtos químicos, né, no mar, de óleo ou dos produtos que são transportados pelos navios, como foi o caso aí do navio Bahamas, né? Aí com ácido sulfúrico. O outro caso que vocês trabalharam aqui no Rio, que foi o vazamento de óleo, um oleoduto ali próximo à refinaria da Petrobras. E um outro evento que eu trabalhei também, Paula, que foi muito interessante, eu não conhecia vocês. Quer dizer, aconteceram uns 7, 8 mega acidentes com navios em portos no Brasil nos últimos 20 anos. Um desses acidentes foi com o navio Ned Lloyd Recife. Esse acidente foi no porto de São Francisco do Sul, quer dizer, o navio encalhou na Ilha da Paz, que é na entrada da Baía de Babitonga, ali em São Francisco do Sul. E esse navio transportava 700 contêineres. 700 contêineres, você vê contêiner com tudo dentro, com casa, com carros, com produtos químicos. E alguns contêineres me chamou a atenção, eu trabalhei nesse acidente também, na parte ambiental. Esses contêineres transportavam PET, que é a matéria-prima para fazer garrafas plásticas. Isso foi em 1996, em março de 96. E esses contêineres romperam e ficou o PET boiando, que o PET não afundava. Você já viu o PET antes de ser processado, como é? Não, nunca vi. Parece um botão de camisa. Você nunca jogou futebol de botão na sua vida, não, né? Eu não joguei, meu irmão jogava. Pois é, o seu irmão vai entender. Um PET seria a bolinha ideal do futebol de botão. Aquela é uma coisinha bem pequenininha, redondinha, perfeita para ser a bolinha do futebol de botão. Então, ficou um mar de PET no mar. A impressão que a gente tinha é que esse PET ia até a África. Então, o que aconteceu? Muitas tartarugas comiam aquelas PETs. E engasgavam, se intoxicavam, porque elas pensavam que era alimento, exatamente como ela falou agora. Então, nós fizemos lá um trabalho, primeiro de retirada do PET do mar, que não era muito difícil tirar, porque ele boiava. E depois, alguns pescadores foram contratados justamente para identificar as tartarugas que estavam engasgadas com esse PET. Quer dizer, mega acidente com navio, com a grande diversidade de produtos que é transportado, e derrames de óleo provenientes de navio, de transferências, ou mesmo de oleodutos,
representa um grande risco e é fundamental a atividade da FURG, né? Através da CRAN, né? CRAN. E que você está dizendo que existem outros centros desses espalhados no Brasil. Eu acho que em 1998 não tinha muito desses centros, não, né? Não. Aqui no Rio, eu acho que não tinha. O próprio projeto Tamar é um dos centros que fazem essa reabilitação especificamente de tartaruga. Sim, o Tamar tem algumas bases que trabalham com reabilitação de tartaruga. Paulo, vocês como referência internacional em emergências ambientais na parte de despetrolização, vocês ainda são acionados, mesmo tendo esses outros centros na costa brasileira? Sim. Como é que vocês fazem? Como é que é a logística para sair do Rio Grande, lá no extremo sul do país, e chegar rapidamente, porque em acidente você tem que ter tempo de resposta rápido, né? Para poder atuar e salvar mais vidas. Certo. Bem, eu acho que eu vou falar um pouquinho, né, também da origem desse trabalho do CRAN no atendimento à fauna contaminada por óleo, né, e até chegar na logística da questão. Como eu falei, né, anteriormente, o CRAN ele é pioneiro na reabilitação de fauna no Brasil e atrelado a isso ao atendimento de fauna contaminada por óleo. Né? Por quê? Porque dentro desses animais que há muitos anos aparecem aqui na nossa costa debilitados, tem a questão dos animais contaminados por óleo. Né? Aqui o sul do Brasil, litoral do Uruguai e da Argentina, tem uma poluição crônica por óleo. Né? Então, tem presença de óleo na superfície do mar, de origem desconhecida, manchas órfãs, que a gente chama, né? E que faz com que possibilitava, porque isso tem sido menos recorrente nos últimos anos, mas que naquele tempo acabava sujando, contaminando os animais que se deslocavam nessa região, principalmente o pinguim de Magalhães. Né? Os pinguins são aves que são muito impactadas por vazamentos de óleo, porque são aves que não voam, aves que andam em grupos, e que quando um pinguim suja o seu corpo, provavelmente vários outros sujaram também, e acabam, em função dessa contaminação, encalhando na praia. Né? Então, desde a década de 70, que já era resgatado na região do Rio Grande pinguins com o corpo sujo de óleo. Né? Então, nós sempre tivemos essa ocorrência aqui na região. E isso fez com que se buscasse também protocolos e tratamentos para cuidar desses animais nessa situação, né, da contaminação por hidrocarboneto, por óleo. E em 1997, que o Guzmão falou, teve um vazamento de óleo no Uruguai, na costa uruguaia, que atingiu uma colônia de reprodução de lobo marinho, que a equipe do CRAN foi participar da ação de resgate, de monitoramento, para tentar minimizar o impacto, né, nos lobos marinhos que foram atingidos. Em 98 também se recebeu um número grande de pinguins com óleo aqui na região, e isso fez com que fossem se buscando contatos com outras instituições fora do país, né, porque no Brasil ninguém trabalhava com atendimento à fauna olhada, fora do país para se aprimorar o conhecimento. Então, em 98, parte da equipe técnica foi para a África do Sul para participar de ação com o pessoal lá, que tem um centro de reabilitação de pinguins africanos que passam pelo mesmo problema na Cidade do Cabo, próximo de uma área portuária, que tem registro de vários vazamentos de óleo na região e que atingem os pinguins. No ano 2000, ocorreu o acidente da Baía da Guanabara, que também o Guzmão já trouxe, que o CRAN foi convidado para fazer esse atendimento às aves que foram impactadas no vazamento da Baía da Guanabara, que foi praticamente biguá e garça, que foram resgatadas com vida para tratamento. No ano 2000 também teve um acidente na África do Sul, que é o Treasury, que foi um navio
petroleiro que vazou óleo e que atingiu 20 mil pinguins africanos. Então foi uma mega operação de resgate desses animais e que o CRAM foi participar da emergência junto com uma série de outras equipes internacionais, né, porque foi uma mega operação. E, bom, a partir disso, o CRAM passou, depois da Baía da Guanabara, de toda, né, a reflexão a partir das necessidades da legislação ambiental para estar mais preparado para atender emergências com óleo e tudo mais, o CRAM passou a ter um contrato com a Petrobras para atender a toda toda a área, todo o território nacional e internacional que tivesse atuação da Petrobras, né? E quando acontecia um acidente, nossa equipe era acionada, nós tínhamos 24 horas para estar no local do acidente e começar uma ação, né? Paralelo a isso, nós também passamos a integrar uma rede internacional do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, que é uma ONG americana, que tem várias redes de atendimento à fauna em diferentes situações de ameaça, e uma delas é uma rede de atendimento a emergências com vazamento de óleo. Então, eles mantêm uma série de técnicos e de instituições ao longo do mundo, trabalhando nos seus centros de reabilitação, e que quando acontece um acidente de grandes proporções, eles recrutam esses técnicos já capacitados e enviam para a área onde ocorreu o acidente para fazer a resposta. E se passa 30, 40 dias no local, atendendo os animais, até que todos tenham condição de ser liberados, e depois cada um volta para a sua área. Então, nesse sentido, os técnicos aqui do CRAM tiveram a oportunidade, aí, entre 1998 e 2008, né, foi o pico dessas ocorrências, de vários de óleo ao longo do mundo, e isso foi muito importante para a construção da equipe, para a preparação e qualificação da equipe, porque se tem contato com outros profissionais, com outras, que estão com outras possibilidades, se aprende muito e se traz essas informações e esse aprendizado para ser implementado no centro local, né? Então nós tivemos nós participamos ainda dessa rede, que esses acidentes eles diminuíram, né, por sorte, né, nos últimos anos. E nós, com a Petrobras, tivemos um contrato até o ano de 2018, que fazíamos esse atendimento em território nacional, e hoje nós temos um contrato com a Superintendência do Porto de Rio Grande, com a Portos do Rio Grande do Sul. Então nós atendemos a demanda local, né, das emergências ambientais, e participamos dessas redes que são acionadas quando há uma emergência de uma amplitude maior, que precisa do recrutamento de técnicos já capacitados, né? Então a coisa funciona nessa logística, né? E hoje, e aí, só para finalizar, ao longo e até poucos anos atrás, o CRAM era o único centro de recuperação de animais marinhos no país, né? Era o único que prestava esse atendimento também, tanto que para a Petrobras prestava em nível nacional. E nos últimos anos, o próprio órgão ambiental ele foi aprimorando, né, os procedimentos exigidos dentro do processo de licenciamento ambiental, dentro dos planos de emergência individual das empresas, né, exigindo que houvesse maior detalhamento das ações de atendimento à fauna. Então, isso fez com que houvesse a necessidade de ter outros centros de reabilitação mais próximos das áreas de ocorrência das atividades, para que esse tempo de resposta, que então nós tínhamos de 24 horas, fosse diminuído para um tempo menor, e que pudesse atender essa demanda local, mesmo em situações de emergência que o próprio recurso natural, o próprio recurso local desse conta, né? Emergências de um nível menos, de um cenário mais local.
Então, isso possibilitou que outros centros de reabilitação tivessem recurso e condições de se estabelecerem ao longo do país, e é a realidade que nós temos hoje, né? Então, além de atender a fauna com óleo, atende a fauna marinha e costeira debilitada por diferentes razões, né? Paula, perfeita essa sua explicação. Perfeita. Isso passa a constar das exigências do licenciamento ambiental, né? E também dentro dos planos de emergência individuais dos PIs. E também aparecem algumas medidas compensatórias, né? Medidas compensatórias essas que são estabelecidas em função de um evento ou de alguma situação nova que aconteceu. Muito bem explicado. Agora, essa questão da logística, quer dizer, uma outra pergunta que eu queria te fazer, qual é a formação dos técnicos do CRA? A maioria são biólogos, veterinários, como é que é a formação de vocês? Certo, nós somos, a reabilitação de fauna, ela é uma atividade multidisciplinar, né? Não tem como ser de uma outra forma. Então, a equipe do CRA, ela é composta por biólogos, oceanógrafos, médico-veterinários, temos também um técnico que é biomédico, mas possibilita, a equipe técnica é essa, né? Tem essa formação, biólogos, veterinários e oceanógrafos, sobretudo, né? Mas tem bastante procura também do pessoal que participa dos programas de capacitação, de estágio, de formação de outras áreas, gestão ambiental, engenharia ambiental, zootecnia, né? Pessoas que são de áreas afins, né? Porque a reabilitação, ela contempla tanto os cuidados específicos com a saúde do animal, né? Que aí está dentro das atribuições do profissional da veterinária, mas também o manejo, né? A forma com que o animal é alimentado, o recinto onde ele é mantido, o manejo sanitário, né? A questão da pesquisa, que também é atrelada aos trabalhos de reabilitação. Então, tanto para trazer respostas dos cuidados com o animal mesmo, como exames de sangue, exames de fezes, que nos possibilitam ver e direcionar, nos possibilitam melhorar o diagnóstico e direcionar o tratamento, como também pesquisas atreladas aos animais que acabam vindo a óbito em função, né, que não têm condições de se recuperar e acabam vindo a óbito e passam por um procedimento de necrópsia, de coleta de amostras, para aprimorar e detalhar, né, a determinação da causa-morte e aumentar o conhecimento a respeito dessas espécies, né, que muitas vezes são espécies que dificilmente aparecem na beira da praia, né? Animais mais oceânicos, aves oceânicas, tartarugas que vivem mais no ambiente oceânico do que costeiro, e que quando chegam vivas para a reabilitação é uma grande oportunidade também de se ter mais conhecimento sobre essa espécie, né, para tentar implementar em longo prazo medidas de conservação para as populações. Então, tem toda essa complexidade da atividade que requer profissionais de diferentes formações, com conhecimentos específicos diversos para contribuir com o processo. E vocês têm um programa de estágio aí, Paula? Nós temos. Nesse momento, ele está suspenso em função da pandemia, né, por conta do Covid, mas nós temos um programa de estágio que ele atende tanto alunos aqui da região, né, alunos da FURG, alunos da Universidade Federal de Pelotas, alunos de instituições locais, e que podem vir aqui um turno de um dia fixo da semana e passar aqui um semestre, 2 semestres, como também nós temos programas de estágio de curta duração, né, estágio de 1 mês, que aí oportuniza que pessoas de outras regiões e até de outros países venham e passam um período aqui de 1 mês conosco e depois sigam para a sua região, né, e para as suas atividades. Então, a gente tem bastante procura, sim, e essas pessoas que passam por um processo de formação, por um processo de capacitação,
são pessoas que num momento de emergência, né, num momento onde a gente recebe 100, 150 pinguins com corpo sujo de óleo, elas são fundamentais, né, para nos ajudar e para possibilitar que a gente consiga executar todas as atividades com aqueles animais, né? Então, é muito importante ter uma rede de pessoas previamente capacitadas para atender situações de emergência, situações que tenham um número grande de animais. E também para multiplicar a informação, para levar para outros centros, para outras áreas, né, e que possam difundir esse conhecimento e essa troca, né, porque a gente ensina, mas aprende muito também nesse processo, né, recebendo pessoas que vieram de uma outra formação, de uma outra realidade. Então é um processo que que tem muito marcado e muito forte os programas de capacitação e de formação. E também pelo fato da reabilitação de fauna ser um trabalho prático, teórico-prático, né? Precisa de muita teoria, mas se concretiza na prática, e que só pode ser executado no centro de reabilitação. Então, é esse espaço que serve para a formação e o aprimoramento dessas pessoas, né? Porque isso não é visto, não tem uma disciplina no curso de medicina veterinária, nem de biologia, nem de oceanologia, nem de nenhum curso de graduação, a disciplina, olha, reabilitação de fauna. Né? Pelo menos não que eu tenha conhecimento, né? Tem aí grupos de estudo que estão buscando ter, por parte dos estudantes, ter mais conhecimento na área, mas o lugar de construção desse profissional é a prática no centro de reabilitação. Então a gente tem um cuidado muito grande com isso e tem a importância, né, da capacitação e da formação de pessoal. É verdade. Parabéns pela essa parte da capacitação, que é fundamental, né? Tanto para a sociedade quanto para o próprio CRAM. Paula, a gente está muito curioso em conhecer as instalações do CRAM. Você acha que a gente consegue ainda? A gente está em 8 minutos? Podemos tentar. Eu vou colocar aqui a minha máscara, que eu estava aqui sozinha, e aí e depois está tendo problema de conexão. Eu estou aqui na parte do escritório do CRAM, que tem um laboratório, que tem deixa eu virar aqui. Tem um laboratório, que tem um escritório, que tem um almoxarifado, e agora eu vou para a área que tem os animais. Tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ali é o estuário. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é a área do estuário, da Lagoa dos Patos. Hoje está um dia bem ventoso. Ali tem a lancha, que é da universidade. Certo. Então a gente vive do mercado público que você comentou. Nós estamos próximos do mercado público. Estamos próximos. Bem, aí aqui é um lugar bem bonito, arborizado e muitos animais também. Agora está fechado para visitação o Museu Oceanográfico em função da pandemia, mas é um lugar também bastante visitado pela comunidade, tem cerca de 20, as escolas e bastante também com a população, né? Se querem saber um pouco mais sobre o trabalho, sobre os animais que estão em tratamento, as escolas da região pedem palestra, fazem visitação. Aqui, então, é o centro de recuperação, ó. Esse prédio azul com branco. Torcer para a conexão não cair. Porque agora que a gente ia conhecer a parte dos animais, né? Mas pelo que o pessoal está comentando, é um lugar muito incrível, né? São pessoas que devem conhecer aquela região lá. Né? Então, até matando as saudades aí É verdade. Tem uma que está lá em Paris comentando. Trabalho daí, parabéns pelo trabalho. Saudades daí, parabéns pelo trabalho incrível executado. Que bacana, hein?
Eu acho que ela parece que o vento também que deve estar atrapalhando a conexão. Caiu. É uma pena. Vamos ver se ela retorna lá e a E gente hoje, volta se a falar com ela. a gente lê o jornal de hoje, Martim, Ah, vamos convidar a Paula, que é a nossa convidada especial de hoje. Muito prazer em ter você com a gente. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Oi, bom dia, Paula. Tudo Olá, jóia? olá, bom dia. Paula, ele é o Guzmão, Antônio Carlos Guzmão. Tá? Ele é um técnico que trabalha, químico, né, advogado, e trabalha no INEA, no Instituto Estadual aqui do Rio de Janeiro de Controle Ambiental. Tudo bom, Guzmão? Prazer. Muito prazer. Está muito frio por aí? Olha, para ser novembro tá bem fresquinho. Eu É tô mesmo? de blusão, manga comprida. Aqui ao longo do dia fica quente e É. chega à noite sempre cai a temperatura. Então, Aqui e tá hoje está uma muito e, frio. Hoje está frio para o carioca e calor para você. é, para nós aqui se o senhor olhar pela janela dá para ver as árvores se balançando porque está bastante vento. A primavera aqui é bem ventosa e isso acaba deixando o clima mais fresco. É. A gente, como ambientalista, ainda bem que tem árvore, né? Ah, ainda bem, eu adoro. Aqui Rio Grande é a cidade das intempéries, né? O senhor conhece aqui, né? É, eu já tive uma temporada aí. Não foi passeando, não, mas foi num trabalho que aconteceu, um evento, um acidente, que você não deve lembrar, porque você é mais nova, mas em 1998, mais ou menos em agosto, houve um acidente ambiental aí no Porto do Rio Grande, um navio que estava transportando 12 mil toneladas de ácido sulfúrico. Houve um rompimento lá, um problema na bomba, e o produto vazou pelo casco. Foi uma coisa extremamente. O navio é um navio-tanque, só transportava ácido sulfúrico. E era bem na entrada lá da Lagoa dos Patos, né? Então, com a movimentação de maré, foi uma preocupação muito grande. E foi nesse evento, nesse acidente, que eu trabalhei pela empresa de salvatagem do navio, que era uma empresa chamada Smith, uma empresa holandesa. E eu tive contato, nessa ocasião, com os colegas aí da FURG, e fiquei impressionado com o nível de excelência que eles já demonstravam em resgate de animais em acidentes ambientais. E eles tinham, como eu trabalhava na empresa de salvatagem do navio, e a empresa é holandesa, eu era o brasileiro consultor, eu fiz muito contato com a turma lá. Na época eu conheci o professor Lauro, não sei se você conhece, ainda está na atividade, o professor Lauro. Sim, sim, ele segue aqui, ele é o diretor aqui do Museu Oceanográfico. E ele é uma pessoa, eu fiquei muito impressionado com o conhecimento dele, com a dedicação. E havia, pouco tempo antes, a equipe do professor Lauro fez um atendimento num evento que aconteceu na Argentina. Eu tenho a impressão que foi um derrame de óleo, foi antes de 98. Eu não lembro agora exatamente dados desse evento, porque eu não participei, mas foi uma das referências apresentadas pela equipe na época. E um ano e Sim. meio depois, quando aconteceu aquele acidente na Baía de Guanabara, aí já não foi com ácido sulfúrico, né? Mas foi com óleo, derrame de óleo. E nessa ocasião, eu trabalhando pela FEMA, no Rio de Janeiro, e eu ficava diariamente envolvido com esse derrame, que foram 1,5 milhão de litros de óleo, né? Então, eu, na ocasião, e muitos pássaros, muitas aves, muitos animais foram contaminados pelo óleo. E, na ocasião, eu sugeri à Petrobras que fizesse contato com a turma aí de vocês, aí da FURG, né? E eles vieram para cá, veio o professor Lauro com 2 ou 3 colegas, e eles faziam orientação aqui aos veterinários daqui, como é que se fazia a descontaminação dos animais,
porque ninguém sabia fazer isso aqui. Dentro dos planos de emergência na época, isso não era previsto. Como não era previsto uma relação de colônia de pescadores, isso tudo veio com os eventos, com os acidentes, né? Uhum. O acidente aí foi em 98, agosto de 98. A lei dos crimes ambientais é de 98, né? A lei 9.605. E o decreto 3.179, que joga as multas com um valor muito maior, é de setembro de 99. Então, foi justamente esse decreto entre o evento de Rio Grande e o derrame da Baía de Guanabara. Como é que a gente evoluiu na legislação. Mas muito prazer em revê-la, não, porque eu não lhe conheci na época. Mas rever aí a instituição que você trabalha e a gente tem muita admiração pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns. E obrigado por participar e dar essa informação aqui para os nossos colegas. Que bacana. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade e é muito prazeroso ouvir o senhor relatando esses acontecimentos que eu não tive a oportunidade de participar em função de, nesse período, eu ainda estar terminando o ensino médio, começando as minhas escolhas, né, para a minha vida profissional, mas são eventos que são muito marcantes na nossa história e que eu conheço contado pelas pessoas que participaram. Então, é uma alegria, né, e é muito bom estar aqui conversando com vocês, né, conversando com o senhor que esteve nesses eventos e que pôde conhecer esse trabalho do CRAN, que hoje eu estou representando, mas que já existe, né, há muitos e muitos anos aqui em Rio Grande e que tem essa atuação em cenário nacional. Perfeito. Então, só uma observação. Se você estava na tua época fazendo suas escolhas, você escolheu bem. Parabéns. Obrigada. Eu estou confiante nisso. Estou muito feliz com as minhas escolhas. Paula, explica para o pessoal quando surgiu o CRAN e o que é o CRAN, de uma forma geral, para o pessoal entender. Certo. Bom, o CRAN ele é o Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande, aqui no sul do Rio Grande do Sul, né? Esse trabalho de reabilitação, a sua origem está bem relacionada à própria origem da oceanografia, da oceanologia no Brasil. A FURG, né, a universidade, ela é pioneira nos estudos do mar, né? O Museu Oceanográfico, que é onde o Centro de Recuperação de Animais Marinhos está situado, que é uma unidade de extensão da universidade, esse ano completou 67 anos, então ele surgiu na década de 50, 1953, e as pessoas que fundaram o museu, inclusive o professor Eliezer de Carvalho Rios, que leva o nome do Museu Oceanográfico, que era um malacologista, eram entusiastas, né, dos estudos do mar no Brasil. Então isso foi um primeiro passo para o surgimento da FURG, da oceanologia no Brasil, né, na verdade, na década de 70, 1970. E nesse tempo, os alunos da graduação em oceanologia, inclusive o Lauro Barcelos, o atual diretor do Museu Oceanográfico, e que o Gusmão mencionou, ele era estudante, né, e já atuava aqui no Museu Oceanográfico, e o Museu Oceanográfico se tornou uma referência, e a FURG, né, dos estudos e do que se conhecia do mar na região. Então, nesse tempo, as pessoas que iam à praia, que estavam nesse ambiente marinho e também costeiro, que aqui nós temos a Lagoa dos Patos, o estuário da Lagoa dos Patos, então uma área de lagoa que encontra o oceano, né, que tem. Então Rio Grande é uma cidade circundada pela água. As pessoas que transitavam, né, nesse espaço, as pessoas da comunidade, quando encontravam um animal marinho ou costeiro debilitado ou precisando de ajuda, elas traziam esses animais, buscavam as pessoas que trabalhavam no Museu Oceanográfico, ou traziam até o Museu Oceanográfico, pedindo ajuda, né, para os cuidados com esses animais, né? E aí foi a partir dessa demanda que se originou o Centro de Recuperação de Animais Marinhos. Claro que isso teve um tempo, né, teve um processo de implementação dos procedimentos, da estrutura,
da equipe técnica, né? Mas essa é a origem da reabilitação de fauna no Brasil, né? O CRAM, ele é pioneiro nessa atividade. Hoje em dia, ao longo da costa brasileira, tem outros centros de recuperação que realizam esse trabalho, né? Ainda bem, né? Porque nós temos uma extensa costa e que precisa de vários pontos de atendimento e resgate de fauna, né? E com isso, já fazendo um link, né, com o que foi falado, dentro desses animais que sempre ocorreram que ocorrem na nossa costa, desde desses registros da década de 70, eles sempre tiveram evidências, né, indícios de interação com a atividade humana. Então, animais com o corpo sujo de óleo, animais com marcas de interação com a atividade pesqueira, animais com o corpo envolto por lixo, né, embora a questão do resíduo sólido, né, o lixo tem sido mais atual, mas isso também sempre foi uma razão, né, para se sustentar a necessidade de que haja, né, da nossa parte, uma ação que tente minimizar esses impactos que a fauna marinha e costeira vem sofrendo ao longo dos anos. Tá certo. Então, os animais que são resgatados, eles, na sua maioria, eles estão necessitando do resgate por causa das lesões provocadas pelo homem? A maioria deles, sim. A maioria dos animais, eles apresentam essas evidências, né? Eu costumo falar que eles são uma denúncia, né, dos impactos que estão acontecendo no ambiente marinho e costeiro. Então, animais que ingerem lixo, né? Então, cada vez mais nós temos recebido animais com presença de lixo, principalmente conteúdo de plástico, né? Tanto plástico duro, quanto linhas, quanto sacolas plásticas, no seu trato gastrointestinal, né? No estômago, no intestino. E as tartarugas são as mais impactadas, mas nós já registramos a presença de resíduo sólido no estômago de todos os grandes grupos taxonômicos que recebemos aqui. Lobo marinho, pinguim, albatroz, petrel e as tartarugas. Mas animais debilitados também são recebidos? Claro, claro. E aí, bom, falei do lixo, né, mas tem também o óleo, que depois acho que eu posso falar um pouquinho especificamente dessa questão. Voltando no lixo, Paula, uma coisa que é importante, em função do que você falou, são políticas públicas para a redução da possibilidade desse plástico chegar no mar, né? E, então, a política pública que já tem em algumas cidades, alguns estados, por exemplo, de proibir canudos plásticos, muita gente não entende, acha que aquilo ali não tem sentido. Mas numa cidade litorânea como o Rio Grande, esse canudo plástico indo para o mar, ele pode acabar sendo percebido pela tartaruga como um alimento e ela acaba ingerindo aquele canudo. Não é isso? Claro, exatamente, né? E aqui em Rio Grande, né, tem, como eu falei, tem essa área estuarina, né, a área onde deságua a Lagoa dos Patos. E então tudo que vem das cidades que em algum momento tem os seus corpos hídricos que desaguam na Lagoa dos Patos, vai chegar nos oceanos, né? Então, o oceano, esse lixo que está presente no mar, é algo que nós não conseguimos enxergar, né? E aí, esses animais que apresentam essa debilidade em função do lixo é uma denúncia desse problema, né? E aí entra na questão, e eu acho que isso deve servir para nos fazer refletir do que estamos fazendo enquanto humanidade, enquanto civilização, né, nos relacionando com o meio onde nós vivemos e do qual nós fazemos parte, né? Então, acho que isso tem que estar muito agregado a todos os trabalhos que são executados no campo ambiental, né? A questão do canudinho é bem simbólica, né? Aqui em Rio Grande é proibido o uso de canudo, né? Porque representa justamente algo que, sem o qual
a gente consegue beber, né, o que quer que seja um copo de suco, seja um copo de leite, seja o que for, né, é possível de ser feito sem um canudo, ou quem gosta de canudo pode usar algum que não seja descartável, né, e para que sejam repensados as nossas ações, né, e ações individuais e ações coletivas, e enfim, acho que esse é um tema que está completamente atrelado ao trabalho da reabilitação, seja do lixo, seja das outras razões, né, da degradação que originam a debilidade de animais, dos animais. Por exemplo, nós recebemos aqui gaivotas, né, são aves costeiras que usam aqui o nosso ambiente e que nos meses de verão elas apresentam muita indício de intoxicação alimentar. Né? São animais que se alimentam de matéria orgânica que está em decomposição, que tem proliferação de bactérias e que eles acabam ingerindo e se debilitando em função disso. Né? Então também é resultado do quê? De um espaço marinho e costeiro degradado, né? Dos lixões a céu aberto, aí a gente volta para a questão do lixo, mas para a matéria orgânica, né? Não para o que é não degradável. Então, são todas essas questões. Bom, a contaminação por metal pesado, por organoclorado, né, por esses contaminantes que são invisíveis aos nossos olhos, mas que a gente sabe que a fauna, né, que a biodiversidade acumula e que em algum momento isso causa um problema na sua vida, né, sobrecarrega fígado, sobrecarrega rim, e que acaba levando os animais ao óbito. Né, ou aqueles que ainda puderem ser resgatados com vida, terem essa nova chance, né, de se reabilitar e voltar para o ambiente natural. Sim. E o CRAM recebe, em média, quantos animais por ano? E ao longo do ano todo está recebendo? Então, nós recebemos uma grande diversidade de animais, né, sobretudo dos grupos das aves, dos mamíferos e das tartarugas, são esses 3 grandes grupos, né, dos macro vertebrados que nós atendemos, e a nossa região, ela tem a presença de fauna dessas espécies em diferentes estações do ano, né, mas geralmente são animais migratórios, né, então tem essa sazonalidade bem demarcada, ou que se deslocam para a nossa região num período certo do tempo. Então nós recebemos animais ao longo de todo o ano, e as espécies que recebemos que variam de acordo com a estação. Né? Por exemplo, os pinguins de Magalhães, que é uma espécie bem característica aqui do nosso trabalho, é uma ave que migra para as águas aqui do sul do Brasil, sul e sudeste do Brasil, nos meses de inverno. Se reproduz na Patagônia e nos meses de inverno migra para a nossa região e ficam o tempo inteiro da migração se alimentando no mar. Alguns indivíduos apresentam algum problema ao longo do caminho e aí encalham na praia. Então, o pico de ocorrência deles é nos meses de inverno. As tartarugas marinhas são animais que ocorrem mais em águas mais tropicais, né, se reproduzem, inclusive, no nordeste do Brasil. Aqui no sul do Brasil não há reprodução de tartaruga marinha, mas é uma área importante para a alimentação. No entanto, elas ocorrem aqui nos períodos de maior temperatura da água. Então, nós temos o pico de ingresso desses animais nos meses de primavera, depois ao longo do verão, e início do outono. Né? No inverno é mais difícil recebermos tartarugas. Então, os lobos e leões marinhos também ocorrem aqui mais nos meses de inverno e início de primavera. Então, tem essa sazonalidade em função do próprio comportamento, hábito e ciclo de vida das espécies que atendemos. Esses animais que recebemos aqui, eles variam ao longo dos anos, mas, em média, nós recebemos 200 indivíduos por ano. Bastante. E hoje tem algum animal aí com vocês? Hoje nós temos tartarugas. Ontem nós recebemos 4 tartarugas marinhas e liberamos 5. Foi um dia de liberação e ingresso. Então, nós tivemos
nós estávamos com 12 tartarugas, 5 foram embora, 4 chegaram, tem um pinguim de Magalhães também e um lobo marinho. Nesse momento é o que temos em tratamento. Mas é como a dinâmica é essa, né, que eu relatei. Uns chegam, outros são liberados e a atividade não para nunca. É um hospital, né, de animais marinhos. É um hospital de animais marinhos, exatamente. É um lugar onde os animais chegam debilitados, passam por uma série de procedimentos para sua reabilitação e depois de recuperados, eles têm a nova oportunidade de voltar para a vida livre, né? Eu gosto de pensar sempre que a reabilitação de fauna é essa segunda chance que os animais recebem de voltar para o seu ciclo biológico, né? Para cumprir o seu ciclo biológico, né? De voltarem para a natureza e seguir o seu caminho em boas condições, né? E para eles voltarem em boas condições, nós temos uma série de cuidados que são fundamentais para que isso aconteça, né? Tanto ao longo do tratamento, né? Que para isso a gente se baseia em protocolos de atendimento à fauna, como nos critérios que nós utilizamos para avaliar esses animais no final do procedimento de reabilitação e ter a certeza, né, que eles estão aptos para voltar para a vida livre. Tá certo. Eu, assim como o Guzmão, eu também conheço o Rio Grande, já fui aí várias vezes. Quero aproveitar para agradecer o Cleiton Lages, que fez, né, o contato inicial contigo, e ele que sugeriu a gente conversar contigo aqui nessa cesta básica. E eu fico muito curioso quando eu vou em Rio Grande com aquela colônia de leões marinhos que fica perto lá da Foz, né, nos moles da Barra. Uhum. Parece que tem 80 leões marinhos nessa colônia. Eles moram ali, eles são residentes ou eles estão em migração também? Então, ali o Mole Leste é um revis, né? Ele é um refúgio de vida silvestre, é uma unidade de conservação ali municipal, do município de São José do Norte. E ele é um ponto de ocorrência dos leões marinhos, né? No Brasil existem 2 pontos de ocorrência de concentração desses animais, que é o revis do Mole Leste, aqui em Rio Grande, e depois a Ilha dos Lobos, em Torres, né? Mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul. Esses animais, eles se reproduzem na costa do Uruguai e Argentina, e eles se deslocam, parte da população se desloca mais ao sul aqui do Brasil, né? Então, o que esses animais, qual é o hábito deles? Eles se alimentam na água e descansam fora d'água. Então, aquela estrutura de pedras ali dos moles possibilita que eles fazem isso. Então, eles dormem, descansam ali nas pedras e saem daquele espaço em busca de alimento, né? Os leões marinhos que ocorrem ali, em sua maioria, são indivíduos machos adultos. Por quê? Porque as fêmeas, elas ficam mais no litoral Uruguai e Argentina cuidando dos filhotes, né? Os leões marinhos, eles têm esse comportamento de formar haréns, né? Tem um macho copula com várias fêmeas e eles não participam do cuidado do filhote. Então, eles, depois do período reprodutivo, que eles se concentram nas colônias no Uruguai e na Argentina, eles voltam, eles saem daquela área e buscam uma área para alimentação e descanso. E é aí que eles aparecem aqui na nossa região, né? A maioria deles são machos e são adultos. Nos meses, eles se reproduzem, a atividade reprodutiva dos leões marinhos é nos meses de primavera e verão, né? Então, nos meses de inverno, que é quando eles não estão em atividade reprodutiva, é que tem a maior concentração desses animais aqui na região do Rio Grande. Então, no inverno, primavera, chega a ter mais de 100 indivíduos dessa espécie utilizando ali a área dos moles, do revis, né? Agora, nos meses de verão, diminui consideravelmente esses animais, 30, 40, que acabam ficando o ano inteiro aqui, que são aqueles machos adultos que já estão idosos e que já não reproduzem mais. Então, eles já não voltam mais para as colônias para se reproduzir e acabam passando o ano inteiro aqui, porque é um lugar que eles têm alimento disponível e tem lugar tranquilo para
para descansar. Né? Quem faz o monitoramento desses pinípedes aqui no Rio Grande é o NEMA, o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, que é um parceiro nosso, e que tem o projeto Pinípedes do Sul. Então, eles acompanham esses animais, fazem monitoramentos periódicos nessa área dos moles, na área do interior aqui do estuário, que eles podem aparecer também, e que tem esse registro anual da dinâmica dos leões marinhos aqui na nossa região. A maioria deles são animais saudáveis, e é óbvio que nós recebemos algumas ocorrências de atendimento desses animais também, por apresentarem algum problema de saúde, seja lesão no corpo, seja interação com o lixo, né? Nós temos registrado cada vez mais leões marinhos com fios de nylon, restos de petrecho de pesca preso ao pescoço. Esses animais são muito curiosos, então eles vão né, enfiando a cabeça para ver do que se trata, e acabam ficando presos, com um fio preso no pescoço. Conforme eles crescem, vai causando lesão na sua pele, e pode vir a se tornar um problema para a saúde desse animal. Então, nesses casos desses animais, dos leões marinhos adultos, que ainda estão ativos, que são animais de grande porte, né? Eles pesam 300, 350 quilos, nós costumamos fazer o atendimento no local, né? Vamos até o local, avaliamos a situação e realizamos os procedimentos possíveis com segurança, para a equipe e para o animal. Então, mais uma vez, a gente entra na questão da lesão provocada pelos homens, né? Nos animais marinhos que estão aí. Vamos lá. No outro dia eu assisti essa semana, quando eu soube que você ia conversar com a gente, eu assisti um filme da Discovery, que mostra lá em São Francisco, nos Estados Unidos, próximo ao cais, também ficam muitos leões marinhos ali. Uhum. Aparentemente tranquilos, sem nenhuma agressão da sociedade. Quer dizer, deve ser a mesma situação dessa de Rio Grande, né? Sim. Esses animais, eles usam a área de forma natural. Então, muitos dos leões marinhos ficam nos moles, mas muitos deles adentram aqui a região do estuário e aparecem na área urbana, que a gente tem, creio que vocês, quando vieram a Rio Grande, tenham tido a oportunidade de conhecer aqui o mercado do peixe, né? Tem um cais, tem uma área portuária com um cais que circunda toda a cidade. E muitos animais acabam vindo para se alimentar, né? É uma área que tem uma atividade pesqueira presente, né? E que acaba tendo restos de pescado, o pessoal acaba alimentando os animais. Então, onde eles veem a oportunidade de alimentação, eles vão estar presentes. E aí eles saem na área seca para descansar. Então, é comum aqui, próximo ao porto, na área do centro da cidade, ter um leão marinho fora da água, dormindo, né, descansando. Então, aí, nesse momento, nós fazemos um trabalho mesmo de conversar com as pessoas, né, para explicar a situação e recomendar que o animal seja admirado, seja prestigiado, que sempre causa impacto, né? Um leão marinho de 300 quilos é um animal lindo de se admirar, mas com cautela e com respeito, né? Então a gente isola a área e para que as pessoas não se aproximem muito, cuida da questão dos cachorros também, que é um conflito, né, dos cachorros com os pinípedes, com lobos e leões marinhos, e pronto, e aí dá o tempo que o animal precisa para descansar e depois retornar para a água e seguir o caminho dele. Quer dizer, o trabalho de vocês, uma grande ameaça, um grande risco permanente para vocês, em áreas portuárias também, ou onde existe oleodutos cruzando, é o derrame, o vazamento de produtos químicos, né, no mar, de óleo ou dos produtos que são transportados pelos navios, como foi o caso aí do navio Bahamas, né? Aí com ácido sulfúrico. O outro caso que vocês trabalharam aqui no Rio, que foi o vazamento de óleo, um oleoduto ali próximo à refinaria da Petrobras. E um outro evento que eu trabalhei também,
Paula, que foi muito interessante, eu não conhecia vocês. Quer dizer, aconteceram uns 7, 8 mega acidentes com navios em portos no Brasil nos últimos 20 anos. Um desses acidentes foi com o navio Ned Lloyd Recife. Esse acidente foi no porto de São Francisco do Sul, quer dizer, o navio encalhou na Ilha da Paz, que é na entrada da Baía de Babitonga, ali em São Francisco do Sul. E esse navio transportava 700 contêineres. 700 contêineres, você vê contêiner com tudo dentro, com casa, com carros, com produtos químicos. E alguns contêineres me chamou a atenção, eu trabalhei nesse acidente também, na parte ambiental. Esses contêineres transportavam PET, que é a matéria-prima para fazer garrafas plásticas. Isso foi em 1996, em março de 96. E esses contêineres romperam e ficou o PET boiando, porque o PET não afundava. Você já viu o PET antes de ser processado, como é? Não, nunca vi. Parece um botão de camisa. Você nunca jogou futebol de botão na sua vida, não, né? Eu não joguei, meu irmão jogava. Pois é, o seu irmão vai entender. Um PET seria a bolinha ideal do futebol de botão. Aquela é uma coisinha bem pequenininha, redondinha, perfeita para ser a bolinha do futebol de botão. Então ficou um mar de PET no mar. A impressão que a gente tinha é que esse PET ia até a África. Então, o que aconteceu? Muitas tartarugas comiam aquelas PETs. E engasgavam, se intoxicavam, porque elas pensavam que era alimento, exatamente como ela falou agora. Então, nós fizemos lá um trabalho, primeiro de retirada do PET do mar, que não era muito difícil tirar, porque ele boiava. E depois, alguns pescadores foram contratados justamente para identificar as tartarugas que estavam engasgadas com esse PET. Quer dizer, mega acidentes com navio, com a grande diversidade de produtos que é transportado, e derrames de óleo provenientes de navio, de transferências, ou mesmo de oleodutos, representa um grande risco e é fundamental a atividade da FURG, né? Através da CRAN, né? CRAN. E que você está dizendo que existem outros centros desses espalhados no Brasil. Eu acho que em 1998 não tinha muito desses centros, não, né? Não. Aqui no Rio, eu acho que não tinha. O próprio projeto Tamar é um dos centros que fazem essa reabilitação especificamente de tartaruga. Sim, o Tamar tem algumas bases que trabalham com reabilitação de tartaruga. Paulo, vocês, como referência internacional em emergências ambientais na parte de despetrolização, vocês ainda são acionados, mesmo tendo esses outros centros na costa brasileira? Sim. Como é que vocês fazem? Como é que a logística para sair do Rio Grande, lá no extremo sul do país, e chegar rapidamente, porque em acidente você tem que ter tempo de resposta rápido, né? Para poder atuar e salvar mais vidas. Certo. Bem, eu acho que eu vou falar um pouquinho, né, também da origem desse trabalho do CRAN no atendimento à fauna contaminada por óleo, né, e até chegar na logística da questão. Como eu falei, né, anteriormente, o CRAN ele é pioneiro na reabilitação de fauna no Brasil e atrelado a isso ao atendimento de fauna contaminada por óleo. Por quê? Porque dentro desses animais que há muitos anos aparecem aqui na nossa costa debilitados, tem a questão dos animais contaminados por óleo, né? Aqui o sul do Brasil, litoral do Uruguai e da Argentina, tem uma poluição crônica por óleo, né? Então tem presença de óleo na superfície do mar, de origem desconhecida, manchas órfãs, que a gente chama, né?
e que faz com que possibilita, ou possibilitava, porque isso tem sido menos recorrente nos últimos anos, mas que naquele tempo acabava sujando, contaminando os animais que se deslocavam nessa região, principalmente o pinguim de Magalhães, né? Os pinguins são aves que são muito impactadas por vazamentos de óleo, porque são aves que não voam, aves que andam em grupos, e que quando um pinguim suja o seu corpo, provavelmente vários outros sujaram também, e acabam, em função dessa contaminação, encalhando na praia, né? Então, desde a década de 70, que já era resgatado na região do Rio Grande pinguins com o corpo sujo de óleo, né? Então, nós sempre tivemos essa ocorrência aqui na região. E isso fez com que se buscasse também protocolos e tratamentos para cuidar desses animais nessa situação, né, da contaminação por hidrocarboneto, por óleo. E em 1997, que o Gusmão falou, teve um vazamento de óleo no Uruguai, na costa uruguaia, que atingiu uma colônia de reprodução de lobo marinho, que a equipe do CRAM foi participar da ação de resgate, de monitoramento, para tentar minimizar o impacto, né, nos lobos marinhos que foram atingidos. Em 98 também se recebeu um número grande de pinguins com óleo aqui na região, e isso fez com que fossem se buscando contatos com outras instituições fora do país, né, porque no Brasil ninguém trabalhava com atendimento à fauna olhada, fora do país para se aprimorar o conhecimento. Então, em 98, parte da equipe técnica foi para a África do Sul para participar de ação com o pessoal lá, que tem um centro de reabilitação de pinguins africanos que passam pelo mesmo problema na cidade do Cabo, próximo de uma área portuária, que tem registro de vários vazamentos de óleo na região e que atingem os pinguins. No ano 2000, ocorreu o acidente da Baía da Guanabara, que também o Gusmão já trouxe, que o CRAM foi convidado para fazer esse atendimento às aves que foram impactadas no vazamento da Baía da Guanabara, que foi praticamente biguá e garça, que foram resgatadas com vida para tratamento. No ano 2000 também teve um acidente na África do Sul, que é o Treasury, que foi um navio petroleiro que vazou óleo e que atingiu 20 mil pinguins africanos. Então foi uma mega operação de resgate desses animais, e que o CRAM foi participar da emergência junto com uma série de outras equipes internacionais, né, porque foi uma mega operação. E, bom, a partir disso, o CRAM passou, depois da Baía da Guanabara, de toda, né, a reflexão a partir das necessidades da legislação ambiental para estar mais preparado para atender emergências com óleo e tudo mais, o CRAM passou a ter um contrato com a Petrobras para atender a toda toda a área, todo o território nacional e internacional que tivesse atuação da Petrobras, né? E quando acontecia um acidente, nossa equipe era acionada, nós tínhamos 24 horas para estar no local do acidente e começar uma ação, né? Paralelo a isso, nós também passamos a integrar uma rede internacional do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, que é uma ONG americana, que tem várias redes de atendimento à fauna em diferentes situações de ameaça, e uma delas é uma rede de atendimento a emergências com vazamento de óleo. Então, eles mantêm uma série de técnicos e de instituições ao longo do mundo, trabalhando nos seus centros de reabilitação, e que quando acontece um acidente de grandes proporções, eles recrutam esses técnicos já capacitados e enviam para a área onde ocorreu o acidente para fazer a resposta. E se passa 30, 40 dias no local, atendendo os animais, até que todos tenham condição de ser liberados, e depois cada um volta para a sua área. Então, nesse sentido, os técnicos aqui do CRAM tiveram a oportunidade, aí, entre 1998 e 2008, né, foi o pico dessas ocorrências, de vários vazamentos de óleo ao longo do mundo,
e isso foi muito importante para a construção da equipe, para a preparação e qualificação da equipe, porque se tem contato com outros profissionais, com outras que estão com outras possibilidades, se aprende muito e se traz essas informações e esse aprendizado para ser implementado no centro local, né? Então nós tivemos nós participamos ainda dessa rede, que esses acidentes eles diminuíram, né, por sorte, né, nos últimos anos. E nós, com a Petrobras, tivemos um contrato até o ano de 2018, que fazíamos esse atendimento em território nacional, e hoje nós temos um contrato com a Superintendência do Porto de Rio Grande, com a Portos do Rio Grande do Sul. Então, nós atendemos a demanda local, né, das emergências ambientais e participamos dessas redes que são acionadas quando há uma emergência de uma amplitude maior que precisa do recrutamento de técnicos já capacitados, né? Então, a coisa funciona nessa logística, né? E hoje, e aí, só para finalizar, ao longo e até poucos anos atrás, o CRAM era o único centro de recuperação de animais marinhos no país, né? Era o único que prestava esse atendimento também, tanto que para a Petrobras prestava em nível nacional. E nos últimos anos, o próprio órgão ambiental ele foi aprimorando, né, os procedimentos exigidos dentro do processo de licenciamento ambiental, dentro dos planos de emergência individual das empresas, né, exigindo que houvesse maior detalhamento das ações de atendimento à fauna. Então, isso fez com que houvesse a necessidade de ter outros centros de reabilitação mais próximos das áreas de ocorrência das atividades, para que esse tempo de resposta, que então nós tínhamos de 24 horas, fosse diminuído para um tempo menor, e que pudesse atender essa demanda local, mesmo em situações de emergência que o próprio recurso natural, o próprio recurso local desse conta, né? Emergências de um nível menos, de um cenário mais local. Então, isso possibilitou que outros centros de reabilitação tivessem recurso e condições de se estabelecerem ao longo do país, e é a realidade que nós temos hoje, né? Então, além de atender a fauna com óleo, atende a fauna marinha e costeira debilitada por diferentes razões, né? Paula, perfeita essa sua explicação. Perfeita. Isso passa a constar das exigências do licenciamento ambiental, né? E também dentro dos planos de emergência individuais dos PIs. E também aparecem algumas medidas compensatórias, né? Medidas compensatórias essas que são estabelecidas em função de um evento ou de alguma situação nova que aconteceu. Muito bem explicado. Agora, essa questão da logística, quer dizer, uma outra pergunta que eu queria te fazer, qual é a formação dos técnicos do CRAM? A maioria são biólogos, veterinários, como é que é a formação de vocês? Certo, nós somos, a reabilitação de fauna ela é uma atividade multidisciplinar, né? Não tem como ser de uma outra forma. Então, a equipe do CRAM, ela é composta por biólogos, oceanógrafos, médico-veterinários, temos também um técnico que é biomédico, mas possibilita a equipe técnica é essa, né? Tem essa formação, biólogos, veterinários e oceanógrafos, sobretudo, né? Mas tem bastante procura também do pessoal que participa dos programas de capacitação, de estágio, de formação de outras áreas, gestão ambiental, engenharia ambiental, zootecnia, né? Pessoas que são de áreas afins, né? Porque a reabilitação, ela contempla tanto os cuidados específicos com a saúde do animal, né? E que aí está dentro das atribuições do profissional da veterinária, mas também o manejo, né? A forma com que o animal é alimentado, o recinto onde ele é mantido, o manejo sanitário, né?
A questão da pesquisa, que também é atrelada aos trabalhos de reabilitação. Então, tanto para trazer respostas dos cuidados com o animal mesmo, como exames de sangue, exames de fezes, que nos possibilitam ver e direcionar, nos possibilitam melhorar o diagnóstico e direcionar o tratamento, como também pesquisas atreladas aos animais que acabam vindo a óbito em função, né, que não têm condições de se recuperar e acabam vindo a óbito e passam por um procedimento de necrópsia, de coleta de amostras, para aprimorar e detalhar, né, a determinação da causa-morte e aumentar o conhecimento a respeito dessas espécies, né, que muitas vezes são espécies que dificilmente aparecem na beira da praia, né? Animais mais oceânicos, aves oceânicas, tartarugas que vivem mais no ambiente oceânico do que costeiro, e que quando chegam vivas para a reabilitação é uma grande oportunidade também de se ter mais conhecimento sobre essa espécie, né, para tentar implementar em longo prazo medidas de conservação para as populações. Então, tem toda essa complexidade da atividade que requer profissionais de diferentes formações, com conhecimentos específicos diversos para contribuir com o processo. E vocês têm um programa de estágio aí, Paula? Nós temos. Nesse momento, ele está suspenso em função da pandemia, né, por conta do Covid, mas nós temos um programa de estágio que ele atende tanto alunos aqui da região, né, alunos da FURG, alunos da Universidade Federal de Pelotas, alunos de instituições locais, e que podem vir aqui um turno de um dia fixo da semana e passar aqui um semestre, 2 semestres, como também nós temos programas de estágio de curta duração, né, estágio de 1 mês, que aí oportuniza que pessoas de outras regiões e até de outros países venham e passam um período aqui de 1 mês conosco e depois sigam para a sua região, né, e para as suas atividades. Então, a gente tem bastante procura, sim, e essas pessoas que passam por um processo de formação, por um processo de capacitação, são pessoas que num momento de emergência, né, num momento onde a gente recebe 100, 150 pinguins com corpo sujo de óleo, elas são fundamentais, né, para nos ajudar e para possibilitar que a gente consiga executar todas as atividades com aqueles animais, né? Então, é muito importante ter uma rede de pessoas previamente capacitadas para atender situações de emergência, situações que tenham um número grande de animais. E também para multiplicar informação, para levar para outros centros, para outras áreas, né, e que possam difundir esse conhecimento e essa troca, né? Porque a gente ensina, mas aprende muito também nesse processo, né? Recebendo pessoas que vieram de uma outra formação, de uma outra realidade. Então, é um processo que que tem muito marcado e muito forte os programas de capacitação e de formação. E também pelo fato da reabilitação de fauna ser um trabalho prático, teórico-prático, né? Precisa de muita teoria, mas se concretiza na prática, e que só pode ser executado no centro de reabilitação. Então, é esse espaço que serve para a formação e o aprimoramento dessas pessoas, né? Porque isso não é visto, não tem uma disciplina no curso de medicina veterinária, nem de biologia, nem de oceanologia, nem de nenhum curso de graduação, a disciplina, olha, reabilitação de fauna. Né? Pelo menos não que eu tenha conhecimento, né? Tem aí grupos de estudo que estão buscando ter, por parte dos estudantes, ter mais conhecimento na área, mas o lugar de construção desse profissional é a prática no centro de reabilitação. Então a gente tem um cuidado muito grande com isso e tem a importância, né, da capacitação e da formação de pessoal. É verdade. Parabéns pela essa parte da capacitação, que é fundamental, né? Tanto para a sociedade quanto para o próprio CRAN. Paula, a gente está muito curioso em conhecer as instalações do CRAN. Você acha que a gente consegue ainda? A gente está em 8 minutos? Podemos tentar. Eu vou colocar aqui a minha máscara
Aham. que eu tava aqui sozinha e aí E depois, acho que está tendo problema de conexão. eu estou aqui na parte do escritório do CRAM, que tem um laboratório, que tem deixa eu virar aqui. Tem o laboratório, que tem o escritório, que tem o almoxarifado, e agora eu vou para a área que tem os animais. Tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ali é o estuário. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é a área do estuário, da Lagoa dos Patos. Hoje está um dia bem ventoso. Ali tem a lancha, que é da universidade. Então a gente vive... do mercado público que você comentou. Nós estamos próximos do mercado público. Estamos próximos. Bem, aí aqui é um lugar bem bonito, arborizado e muitos animais também. Agora está fechado para visitação o Museu Cenográfico em função da pandemia, mas é um lugar também bastante visitado pela comunidade, tem cerca de as escolas e bastante aqui também com uma né? Se querem saber um pouco mais sobre o trabalho, sobre os animais que estão em tratamento, as escolas da região pedem palestra, fazem visitação. Aqui, então, é o centro de recuperação, ó, esse prédio azul com branco. Torcer para a conexão não cair. Porque agora que a gente ia conhecer a parte dos animais. Né? Mas, pelo que o pessoal está comentando, é um lugar muito incrível. Né? São pessoas que devem conhecer aquela região lá. Né? É. Estão até matando as saudades aí. É verdade. Tem uma que está lá em Paris comentando. Trabalho daí, parabéns pelo trabalho. E saudades daí, parabéns pelo trabalho incrível executado. Que bacana, hein? Parece que o vento também que deve estar atrapalhando a conexão. Caiu. É uma pena. Vamos ver se ela retorna lá e hoje, volta a falar com ela. A gente lê o jornal de hoje, Martim, tem uma informação na Dinamarca que vão sacrificar 17 milhões de animais. Você viu isso? Eu vi, por causa da questão de COVID, potencial de contaminação, de serem vetores do Covid, né? É uma coisa que não é confirmada, né? É uma coisa que realmente acho que vai causar muito revolta pelas... Quer dizer, e esses animais, eles provavelmente serão capturados, né? E sacrificados. Sim. Eu acho que os movimentos de proteção animal devem reagir quanto a isso. É muito recente ainda, né, essa informação. Semana passada também saiu uma matéria no jornal informando que um gato, não sei onde foi o gato, mas o gato foi identificado com o vírus do corona também. Sim. Quer dizer, essas informações fazem que as pessoas, no caso da febre amarela, quase dizimaram os macacos, lembra disso? Sim. Aqui no Rio de Janeiro ficaram matando macaco. E são informações que não são comprovadas. Sim. Oi, voltei. Quando você sai do ambiente, aí você coloca uma máscara, bonita máscara essa. Obrigada. Voltei porque creio que fiquei sem sinal ali na área interna do centro, mas deu para ter uma ideia, né? O pessoal estava mandando mensagem, até de Paris. Provavelmente alguém aí matando saudade. Uma coisa que faltam 4 minutos, eu queria falar com você, foi o que o Martini perguntou também no início, a questão da logística. Eu me lembro que aqui, quando aconteceu o derrame da Baía de Guanabara, existe uma praia aqui no município de Magé, chama-se Praia Mauá. E a equipe da FURG ficou lá na Praia de Mauá, treinando os veterinários, os biólogos que a Petrobras trazia, para fazer a limpeza das aves.
E, às vezes, você não tem no meio de uma praia, de uma ilha, você não tinha recurso. Precisava de vários tanques, detergente, água morna, para diferentes banhos para irem descontaminando as aves. E eu achei esse trabalho, eu vivenciei, eu verifiquei, eu consegui os recursos para tentar colocar água morna, detergente neutro, né? Então, como é que funciona isso para vocês na prática, mesmo numa situação em que não há recurso disponível naquela região e vocês vêm de longe? Bem, o que hoje, como eu já tinha mencionado antes, está se buscando um aprimoramento, né, no preparo para atendimento de emergências em relação aos procedimentos de socorro, né, e proteção à fauna, justamente para que já se tenha uma preparação prévia no caso de um acidente. Então, esses centros, né, essas equipes que prestam atendimento à fauna já devem ter um mínimo de equipamentos para atender a demanda, né? Então, para essa primeira resposta, né? Então, que já se tenha uma equipe técnica previamente contratada para que seja feita a resposta, já se tenha um mínimo de equipamento necessário para começar o trabalho da reabilitação. Obviamente que se tiver um desdobramento de uma emergência com um número de animais muito grande, vai precisar de mais recurso. Mas para o primeiro momento, já se tenha um mínimo, né, uma base para começar as atividades. E que dentro dos próprios planos de emergência já tenha prevista essa logística. Bom, se eu tenho uma ilha, que eu tenho animais, como é que eu vou fazer para acessar essa ilha? O que eu preciso? Eu preciso de uma embarcação? Eu não posso deixar para ver a minha embarcação quando acontecer o acidente, porque eu vou perder tempo de ação. Então, eu já tenho que ter previsto uma embarcação para eu poder me deslocar. Vou ter que ter previsto uma viatura, se eu preciso fazer um monitoramento de praia. Eu vou ter que ter previsto caixas, pulsars, EPIs, né, que são muito importantes para essas horas. Então, a gente trabalha muito com a questão da segurança pessoal. Então, eu tenho que ter uma boa roupa, eu tenho que ter luva, eu tenho que ter máscara, eu tenho que ter óculos de proteção. Eu tenho que ter um mínimo básico já disponível para o momento que eu for acionada, eu poder começar a realizar o meu trabalho. E aí eu vou fazer uma avaliação e vou ver, olha, eu vou precisar do dobro de tudo isso, e aí a gente corre para ter mais recursos. Parabéns. Sua irmã, Tonga Delgado, está lhe mandando um beijo. Ah, meu amigo querido, lá da Fundação Mundo Marino, lá de São Clemente del Tujú, é um pessoal que participa dessa rede de atendimento à fauna com óleo também. Olha, nós irmão querido. Pode continuar a falar a hora que o tempo que você quiser, que a turma está adorando. Mas nós somos avisados que o tempo está acabando. Que pena. Pois é, isso que você está dizendo, em 2000, nós dentro da Baía de Guanabara não existia nada disso. Essas exigências foram desdobramentos justamente desses eventos que aconteceram. Suas explicações foram nota 10. Nós dois somos professores. Sua nota foi 10. Qual a nota dela, Marquinhos? 10. 10? Nota 10? Que alegria! Coisa boa. Fico muito feliz, muito grata por estar participando aqui dessa conversa com vocês. Foi um prazer e estamos disponíveis. Podemos conversar mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, quantas horas forem. Vamos conversar, então. Vamos fazer a 30ª live com vocês aí do canal de novo. Quem sabe se não tem um evento aí nesse intervalo. Isso aqui está gravado, tá? O Martini vai explicar como é que fica agora a gravação, para quem quiser assistir. Paula, muito obrigado aí pela sua participação. A gente já estava com a expectativa, mas superou as expectativas nossas, né, em relação ao assunto. É um assunto muito diferente para a gente, né? Que não vive, eu, pelo menos, que não vivo o dia a dia, o Guzmão vivenciou como uma das partes interessadas, né, presentes. E essa live vai ficar gravada lá no IGTV, do Instagram, da Demartini Ambiental, e no YouTube também. Tá bom? Então, vamos
fazer as considerações finais, Guzmão? Nós já demos a nota, não? Nota 10. E a turma que está aqui está também mandando nota 10. Nós temos ouvintes de Portugal, de Paris, Saquarema, do Rio de Janeiro, doutor Saquarema. Saquarema, Rio Grande. Olha, quanta gente entrou, você está de parabéns. Hoje sua audiência foi nota 10. Aqui, genial. Toquei. O Tonga Delgado, genial. Te quero muito. Ah, querido. Amigos queridos. Paulinha, abraço grande. Buena gente del Clã, no Rio Grande do Sul. É um irmão, né? Um irmão argentino, querido. Então, aquele evento que aconteceu, que eu soube de vocês, não foi na Argentina, foi no Uruguai, em 97, então. Provavelmente, 97. Uhum. Eu não lembro dos seus colegas que vieram com o Lauro aqui para o Rio de Janeiro, ou que o Lauro enviou. Eram três, impressão porque eram 3 veterinários. Era. Uma rede de veterinários aqui, que os veterinários daqui começaram como voluntários. E esses 3 colegas seus foram capacitando esses voluntários e que depois fizeram disso a sua profissão. Olha que interessante. Muito bom. Entraram como voluntários, se qualificaram e continuaram fazendo esse trabalho. O senhor sabe que foi o meu caso também. Eu vim aqui para o CRAN como voluntária em 2002. Nesse ano tiveram mais de 100 pinguins sujos de óleo. No mesmo ano eu fui convidada para participar do atendimento a um acidente no Uruguai, em Piriápolis, e que foi onde eu conheci o Gaston, o Tonga, que está mandando mensagem. E aí, bom, eu estava no início da graduação, me encantei, me apaixonei, queria trabalhar com animais marinhos, nunca mais deixei de fazer estágio aqui. Quando me formei oceanógrafa, eu passei em seguida a fazer parte da equipe técnica principal e estou aqui até hoje. Então, acho que esse também, o voluntariado, o estágio, esses programas de capacitação nos possibilitam conhecer na prática como são as coisas e se identificar ou não, né, com aquele trabalho para dar uma direção para a nossa vida, né? Então, essa é a minha história também. O curso de oceanografia é oferecido por quem aí? Pela FURG também? Pela FURG. Uhum. Eu acho que é o pioneiro, o primeiro do país. É, né? O pioneiro, não é o primeiro do país. Lá na década de 70. Eu me lembro que aqui na UERJ, logo depois, também fizeram o curso, mas o primeiro foi aí. Foi sim. Daqui que se originaram a grande parte dos profissionais que hoje atuam nesses grandes projetos de conservação, né, como o Projeto Tamar, o Projeto Baleia Jubarte, pessoas que passaram, né, que tiveram a sua origem aqui na FURG e que depois desbravaram o país. Os de Tamar, se eu não me engano, são da oceanógrafa. São. Uhum. São formados aqui na FURG. Então tá. Paulo, muito obrigado. A gente está sendo avisado aqui que está terminando. Então vamos terminar antes que derrubem a gente. Um abração. A gente vai cobrar de você uma segunda etapa da nossa live, hein? Vamos sim. Vamos com certeza. Vamos preparar um tour, que eu me lembro desse laboratório que eu tive reunião com o professor Lauro Barcelos. Vamos então. Aí vai ser metade falado e metade a gente vai passear aqui pela área externa. Tá ótimo. Combinado. Tá bom? Um beijo, um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Eu também. Um abração. Tchau.